Está entrando no ar mais um informativo da Copac neste domingo, dia 18 de junho de 2023. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Atlântica e um bom dia em especial aos associados e associadas da Copac. Então, neste domingo, queremos inicialmente dar alguns avisos e depois passaremos alguns temas técnicos sobre questões de solo, doenças nas culturas, e também a questão do investimento nas nossas lavouras, inicialmente, então queremos reforçar que possuímos ainda semente de milho, o pessoal quiser fazer o planejamento, o seu plantio para a próxima safra, então tem várias variedades ainda, podem ser adquiridas nas unidades da Copac. Estamos também com campanha de defensivos, fertilizantes e semente de soja. Então a gente sabe que há diferentes opiniões sobre preço, sobre a época de comprar, tudo isso, mas a gente está num mercado onde que oscila muito esses preços, essas condições, mas especialmente a gente quer reforçar que há necessidade, sim, o associado, o produtor vai fazer o plantio, então ele, dentro da medida do possível, ele vai se planejando, especialmente a questão das sementes, que é uma coisa que a gente, quando compra antecipado, sempre, historicamente, compra bem, e consegue escolher as variedades e também as peneiras que deseja. Então, é uma das coisas que leva também à compra antecipada, a questão da semente de soja também. E também nos demais produtos, a gente quer reforçar que todos os nossos associados possam visitar nossas unidades, procurar junto com o atendente, junto com o técnico, aquilo que deseja, na linha do grão, na linha veterinária, linha do leite, enfim, aquilo, a Copac está sempre à disposição para ajudar a buscar aquilo que o associado precisa. Então, convido o associado que participe, que entre em nossas redes sociais, que acompanhe as promoções, enfim, tudo nesse sentido. Mas, querendo começar no primeiro tema técnico de hoje, queremos falar que existem anos e existem épocas, ciclos diferentes, e nós viemos nos últimos anos com condições de clima mais seco, de menos umidade, então alguns tipos de doença, tanto na cultura do milho, que no trigo, que na soja, acabaram que não foram problema, A gente conseguiu trabalhar bem tranquilo e, de certa forma, a gente até esquece um pouco os riscos que elas trazem para nós, Então, o que nós queremos reforçar no programa de hoje e falar é que nós vamos entrar para um ciclo de bastante umidade, é o que tudo indica nos próximos anos, Então, é preciso que a gente olhe com outros olhos na questão de manejo, especialmente de doenças, a parte de doenças fúngicas. E, contudo, faz com que a gente possa replanejar de fato, enquanto técnicos, organizar os protocolos, as orientações, para dar essa segurança aos produtos a serem utilizados, e também o produtor olhar para isso. Então, aquilo que no ano passado nós não trabalhava com tanto cuidado, no sentido de dias de intervalo e também na questão de alguns ajustes de produto, nós vamos precisar olhar diferente. É claro que sempre foi trabalhado com segurança, mas a gente sabe que em condições de bastante umidade e calor é uma condição para doenças e com menos umidade é outra condição. Então, o que a gente quer reforçar ao produtor, agora principalmente que estamos começando a ter a cultura do trigo na germinação, do desenvolvimento, é sobre a cultura do trigo, Precisamos olhar para ela com muito cuidado. A gente tem previsões de bastante umidade, então se faz necessário, que a gente, desde a germinação, ali a gente cuide a questão do controle das plantas daninhas. Foi falado em programas anteriores que trabalhou-se muito a questão e está trabalhando dos pré-emergentes, para controle da sementeira, especialmente na nossa região aqui do Azevém, mas sabe também que algumas lavouras vão ter necessidade sim de fazer um controle pós-emergência da cultura e também por questões de que vai ter emergência de plantas daninhas
no caso do azevém, quando a pressão é bastante, né? Então, ainda assim, temos que olhar para a nossa lavoura, avaliar e, de repente, fazer esse controle e fazer no momento certo. E, junto disso, né, a gente precisa já iniciar muito cedo o controle dessas doenças, como eu falei, né? Então, a gente tem que atentar para fazer esses tratamentos no início, porque quando temos condições de dias curtos, com bastante umidade e pouca luminosidade, né, a gente tem uma dificuldade no funcionamento dos produtos, né? Nós precisamos sim que tenha frio, porque é cultura de inverno, mas que tenha as horas de sol, né? Que enxugue a umidade, o orvalho da noite. E com certeza nós vamos ter vários dias aí, né, que nem vai sair o sol. Então a gente precisa atentar para quando desses dias bom, embora muitas vezes não tenha nos dias certos nós fazer a aplicação, no sentido fúngico, a gente pegar e aproveitar esses dias e fazer, porque aí depois pode vir uma sequência de dias nublado ou chuva e a gente não consegue fazer a entrada do fungicida. E aí, consequentemente, vai aumentando as doenças e aí chega lá no final do ciclo do trigo e nós temos um comprometimento dessas lavouras que não foram bem manejadas. Então, o que a gente quer é dizer que a doença não vem lá no final, ela só aparece a olho nu, né, de fato, o dano lá no fim, mas ela começa no que a cultura está emergida, né? Então, muito importante é nós fazer, de fato, o controle dessas doenças no início da cultura, fazer a aplicação certa, controle de mancha, o ídio, a ferrugem, enfim, outras manchas, doenças que são da cultura do trigo, poder usar produtos, né, trocar a ideia com o técnico, usar produtos lá no início da cultura, para que a gente vá conseguindo dar a maior condição de segurança para o controle dessas doenças, né? Claro que vamos ter pragas também, e também precisamos olhar para isso, né? Fazer esse manejo também, mas de fato a gente precisa olhar para a cultura do trigo com os olhos, né, e apostar nela, sim, não é porque tem previsões de inverno chuvoso e tudo mais que a gente não vai fazer colheita de trigo, são previsões e a gente está plantando a cultura, investindo em adubação, investindo em sementes, em manejo, então com certeza não é por causa de um tratamento antecipado ou outro que nós vai fazer diferença. Precisamos fazer de fato esse controle no momento certo, na hora certa, para garantir o máximo possível de produtividade no que se refere à nossa parte, que é a parte de implantação, de adubação e de manejos. Então precisamos olhar e apostar nela e fazer ela no momento certo. Por isso, né, que a Copac está à disposição com a sua área técnica. A gente sabe que tem produtores que já fizeram aquisição de fungicida, já está feito esse planejamento e com certeza está dentro desse intuito, desse olhar para que a gente faça controle, sim, dessas doenças. E a aproximação dos dias de aplicação também se faz necessário olhar para isso, né? Então, todo o nosso corpo técnico aí da Copac está à disposição, né, para, no momento da aquisição dos fungicidas, no momento das aplicações, fazer esse acompanhamento de perto da nossa lavoura e apostar, sim, nessa cultura que tem uma importância muito grande. Da mesma lógica, né, nós já estamos indo, né, para a compra de alguns produtos para a cultura do milho, né? E não podemos esquecer das pragas e doenças também que vêm nos anos normais e com pressão também de pressão de umidade, né? Então também da mesma forma que a cultura do trigo, né? Nós precisamos olhar para a cultura do milho e consequentemente olhar para a cultura da soja, né? A gente sabe que tem tido uma queda significativa de insumos, né? E também sabe que tem tido uma queda nos preços dos produtos, né? Então tem que olhar para isso com uma forma de nós planejar. Eu acho que a gente precisa de fato apostar, né? E olhar nessa questão que eu falava de doenças, de manejos, que em anos diferentes, anos de bastante umidade, temos que ter esses cuidados diferenciados aí. E muito mais atenção em todas as culturas, trigo, milho e soja. Então, no momento da aplicação, no momento da aquisição, você faça já o planejamento com esse olhar mais rigoroso ao que se refere aos controles de doenças e algumas pragas, principalmente a mais do que os anos normais, né, que a gente vinha fazendo.
Um outro assunto, né, que a gente quer que dá sequência, né, e que é o mesmo, na mesma lógica, e foi falado em outros programas, é a questão do investimento. A gente percebe que, por mais que está atrasado os negócios, né, que o pessoal está segurando, apostando em mais queda de fertilizante e tal, mas quem está fazendo os negócios com um grau de investimento maior do que os outros anos, né? Então, por a questão do ajuste, né, da melhora dos preços dos insumos. E eu acho que é nessa lógica e é essa a nossa orientação de que o associado possa, o produtor possa investir mais. Hoje, se nós olhar por a questão de conversão de grão e de insumos, ela está boa. O que não está bom em relação ao preço do produto desse ano pelo custo que tivemos o ano passado. Mas nós precisamos, quando vamos fazer a nossa compra, pensar na próxima safra. Quanto nós vamos vender o produto lá na frente, a gente não sabe. Ele pode ter oscilações, né? Mas o que nós temos que fazer, e pensando que nós temos para frente uma previsão boa de clima, principalmente a questão do verão, a gente de fato investir para produzir, e produzir mesmo para compensar talvez um pouco dessa questão do preço, mas sim pensando que quando temos preços baixos de fertilizantes, é a condição de nós repor aquilo que em 2 ou 3 anos, às vezes a gente tirou um pouco das reservas do solo. Então precisamos usar as fontes necessárias, né, a quantidade de fósforo, de potássio principalmente, que nos últimos anos segurou bastante a questão dos cloretos, né? Então, por causa do custo, a gente precisa fazer essa reposição, então, porque foi retirado muito do que tinha de reserva, e cada vez queremos produzir mais, então o desafio de nós repormos e atender a necessidade da cultura é maior. E nessas condições de preço que a gente tem, faz com que a gente possa, sim, de fato, investir, porque não adianta nós, porque o custo por hectare hoje, comparando com o produto, ele está bom, mas não adianta nós não investir agora, porque a soja baixou, o milho baixou, não investir em adubação, e daqui a pouco nós colher 10, 12 sacos, 5 sacos a menos por hectare, aonde que nós poderíamos investir 2 sacos, 3 a mais de soja para adubar, nós tiraríamos muito mais. Então, o que nós temos que botar na nossa mente, nesse momento, esquecer o preço do produto para o próximo ano, né, fazer os seus cálculos, sim, se tiver como fixar o custo agora, se der condições, tudo isso, mas é pensar em teto produtivo, porque nós temos uma previsão de chuva, de tempo bom, para principalmente a cultura do verão, então nós precisamos investir, vamos investir para tirar o máximo de produtividade, que é esse o intuito. Então o nosso raciocínio, nossa ideia, né, é que o produtor possa de fato seguir uma lógica de investir, e investir bem, em todos os sentidos, né? Investir nos cuidados de plantas daninhas, investir nas variedades, investir nos manejos de fungicida, investir nas adubações. Então seria um pouco isso, né? O nosso recado em questões de planejamento futuro para as principais culturas da nossa região. O intuito é investimento, é cuidado, é planejamento. Também queremos falar de um outro assunto que levar ao encontro ao investimento nas lavouras, é a questão que nós tivemos fazendo nos últimos meses ali, um roteiro, né, de coleta de bastante áreas de terra, de análise de solo, com um fator agricultura de precisão, né, onde que nós estamos com uma parceria com um laboratório, e esse laboratório oferece o serviço de coleta de solos, e nós fizemos um planejamento, um roteiro com os produtores, e por nossa felicidade, né, a gente conversando, explicando os detalhes, como as vantagens e tudo, nós temos uma quantidade muito grande de área onde que a gente realizou e ainda vai realizar nos próximos dias, de coleta de análise de solo para agricultura de precisão. E com isso é o nosso objetivo, né, que todos os produtores de fato possam ir fazendo as análises de solo com agricultura de precisão. Por quê, né? Hoje não tem como as coisas estão todas ajustadas, né? Ela é no detalhe, não tem como tu fazer um investimento de uma lavoura com adubo sem saber de fato qual é o nutriente que precisa e que local da nossa lavoura ele está precisando esse nutriente, né? Que muitas vezes a gente generaliza e faz ele em toda a lavoura, ou aplica uma formulação que ela não precisava ser aplicada, está gastando dinheiro de forma errada,
e numa área onde que a gente precisa, a gente está deixando a desejar e está perdendo produção. Então, quando a gente faz a coleta de solo via agricultura de precisão, tem todo um planejamento, né, uma metodologia através do mapa que a gente faz, dos pontos de localização de coleta e também depois nos resultados, né, cada ponto, cada hectare tem um ponto, né, e tem 8 a 10 coletas por hectare até 12. Então a preciosidade da coleta, né, a precisão disso, de ser representativa essa coleta, é o que tem de melhor hoje, né? Então faz com que a gente possa depois, no momento da aplicação, saber por várias formas, né, pelos arquivos que são emitidos pelo laboratório, apostila de cada área, os outros arquivos que vêm via eletrônico, também para taxa variável. Então tudo isso faz com que o associado de fato conheça as necessidades do seu solo, os pontos fortes, os pontos fracos, a questão de cada nutriente, e isso faz com que seja aplicado, escolhida a fórmula certa, na quantidade certa, com todos os produtos, para que a gente consiga explorar ao máximo o nosso solo. A gente sabe que hoje uma área de terra tem um valor muito significativo, é um capital muito grande, e é um local onde que a gente tira 2 vezes por ano, até 3 vezes por ano, renda. Então nada mais justo do que a gente ter um retrato, de fato, um exame aprofundado, assim como pode se dizer, da necessidade dessa área, né, de solo. Seria mais ou menos comparando do que tu ter uma vaca que produz 10 litros de leite e de repente tu está dando 10 quilos de ração. Uma que produz 30 litros de leite está com os mesmos 10 quilos, né? Não está explorando o potencial daquela que tem e está jogando fora alimento para aquela que não tem potencial. E no solo a mesma coisa. Talvez estejamos jogando um tipo de nutriente naquela área que não tem tanta necessidade, que está bem, e estamos deixando de pôr o que está faltando. Então, isso não tem que ter dúvida de fazer esse processo, até porque hoje, né, o custo que tem para fazer, ele é insignificante, né? Hoje a gente tem alguns convênios, né, também, e isso hoje sai por R$50 por hectare a coleta e a análise completa, né, com todos os arquivos, tudo. Então, se nós for olhar hoje R$50 por hectare dentro de uma precisão de coleta que nem que a agricultura de precisão oferece, com todos os resultados, ele é insignificante, ele é menos de meio saco de soja, ele é um pouco menos de um saco de milho, e assim vai, de um saco de trigo é menos também. Então não tem que ter dúvida nenhuma de que fazer essa coleta, ela é bastante importante, né? E essa coleta ali, ela é uma coleta bem representativa, ela vai servir para nós se basear 2, 3, até 4 anos propriamente nas adubações que vão fazer. Depois a gente vai repetir de novo, né? Quem faz uma vez provavelmente e que de fato investe aquilo que a análise vai pedir em recuperação, não digo tudo no primeiro ano, mas sim no segundo ano, com certeza ele não vai deixar mais de fazer a cada 3, 4 anos essa coleta, porque ele vai de fato melhorar a sua produtividade. E com certeza hoje é no detalhe, que nem eu falei anteriormente. Então a gente precisa explorar o máximo que temos, porque hoje o serviço do equipamento, da plantadeira, da semeadeira, enfim, do trator, do pulverizador, da colheitadeira, ele vai ser o mesmo na lavoura, e nós vamos poder plantar de uma forma mais correta, colher mais por hectare. Então tudo isso é um somatório e que vem em benefício da produtividade. Então a Copac, né, está investindo sim nesse trabalho para que nós possamos fazer um número bem significante a todo ano, atingindo o objetivo, atingir todas as áreas possíveis dos nossos associados, também na linha do grão e também na linha do leite, né, nas pastagens, nas áreas de silagem, tudo isso. E por nossa alegria, né, nós tivemos uma adesão muito grande dos nossos associados nesse programa, né, que é de coleta de solo para fazer análise da agricultura de precisão, com todo esse acompanhamento necessário. Então, né, o nosso programa ele está chegando ao fim. O nosso recado de hoje é de fato para nós
atentar para a nossa parte, fazer a nossa parte dentro da nossa propriedade, ainda mais do que já se faz, né? Mas é aquilo que eu falei, é procurar os ajustes finos, é procurar um planejamento dentro da propriedade, como se faz em qualquer empresa, em qualquer situação. Então, é preciso olhar para cada momento, para cada etapa do ano, para nós tomar as decisões certas. Então, o nosso programa está chegando ao final. A todos que estiveram na sintonia, um forte abraço e até o próximo programa. Cooperativismo familiar, de associados que alimentam o povo, gerando economia, trazendo alegria, construindo um mundo novo. Cooperativismo familiar, de associados que alimentam o povo, gerando economia, trazendo alegria e construindo um mundo novo. 30 anos se passaram, muita coisa na região mudou. Com muita luta e trabalho, o associado se estruturou. Cooperando a gente cresce e a propriedade vai se transformando. Como fruto do trabalho, a vida da família melhorando. Cooperativismo familiar, de associados que alimentam o povo, gerando economia, trazendo alegria e construindo um mundo novo. O sonho vai se realizando, a luta faz acontecer, caminhando de mãos dadas para um dia poder vencer. Com espírito solidário, fazendo a Deus a nossa prece, unidos temos a certeza que a cooperação nos fortalece. Cooperativismo familiar, de associados que alimentam o povo, gerando economia, trazendo alegria e construindo um mundo novo. Cooperativismo familiar, de associados que alimentam o povo, gerando economia, trazendo alegria e construindo